Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 7, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 7. A inutilidade da falsa religião. A palavra do Senhor foi nestes termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fiéis em palavras enganadoras, semelhantes a estas: templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva. Então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos. E depois, vindes apresentar-vos diante de mim, nesta casa em que foi invocado meu nome, e exclamais: estamos salvos, para, em seguida, recomeçar a cometer todas essas abominações. É, por acaso, a vossos olhos uma caverna de bandidos esta casa em que meu nome foi invocado? Também eu o vejo, oráculo do Senhor. Ide, portanto, a minha casa de Silo, onde a princípio habitou meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido, não me atendestes. Vou fazer da casa em que foi invocado meu nome e na qual depositastes vossa confiança, desse lugar que vos dei assim como a vossos pais, o que fiz de Silo. E vos repelirei de minha presença, assim como repele vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu, depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo, para sua maior vergonha? Por isso eis o que diz o Senhor Javé: eis que minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: amontoai holocaustos sobre sacrifícios, e deles comei a carne. Porquanto não falei a vossos pais e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios, no dia em que os fiz sair do Egito. Foi esta a única ordem que lhes dei: escutai minha voz, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão, chamá-los-ás e não obterás resposta. Dir-lhes-ás então: esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Corta teus cabelos e lança-os fora, ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona essa raça contra a qual se encolerizou. O Vale da Matança. Fizeram os filhos de Judá o que é mau a meus olhos, oráculo do Senhor. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale do filho de Inom para lá queimarem seus filhos e filhas,
não lhes havendo eu ordenado tal coisa que nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale do massacre, onde, por falta de lugar, serão enterrados os mortos em Tofete. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém farei silenciarem os gritos de alegria e os cantos de júbilo, cantos do esposo e vozes da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto. Jeremias 8. Naquele tempo, oráculo do Senhor, serão retirados de seus sepulcros os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes e sacerdotes, dos seus profetas e habitantes de Jerusalém. E serão expostos ao sol, à lua e à multidão das estrelas que tanto amaram e serviram, e que seguiram, consultaram e adoraram. Esses ossos não serão mais recolhidos, nem enterrados, permanecendo como adubo na superfície do solo. Preferível à vida será a morte para os sobreviventes dessa raça perversa, em todos os lugares pelos quais eu os houver dispersado, oráculo do Senhor dos Exércitos. O pecado do povo e o seu castigo. Dir-lhe-ás, então, eis o que diz o Senhor, não se deverá levantar aquele que tomba? Não voltará aquele que se desviou? Por que persiste esse povo de Jerusalém em perpétua loucura? Obstinam-se na má fé, recusando converter-se. Atentamente os escutei. Não falam, porém, com sinceridade. Nenhum deles se arrepende da maldade e não clama, que fiz eu? Retomam todos a caminhada, à semelhança do cavalo que se arremessa à batalha. Até a cegonha pelo ar reconhece a estação, e as rolas e as andorinhas são fiéis à migração. O meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Como podeis dizer, somos sábios, e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade foi a mentira que fez desta lei o estilete enganador dos escribas. Os sábios consternados e confundidos ficarão cobertos de vergonha, por haverem repelido a palavra do Senhor. Eis porque a outros darei suas mulheres, e seus campos a novos donos, já que, do menor ao maior deles, todos se entregam aos lucros desonestos, desde o profeta até o sacerdote, praticam todos a mentira. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo, e dizem, vai tudo bem. Vai tudo bem, quando vai tudo mal. Pelo seu proceder abominável serão confundidos, mas nem ao menos conhecem a vergonha, e nem o que seja enrubescer, assim como os que caem, tombarão também e perecerão no dia do castigo, oráculo do Senhor. Vou reuni-los todos e arrebatá-los, oráculo do Senhor, mas não havia uma só uva na vinha, nem figo na figueira, a folhagem havia murchado, e assim lhes dei quem os haveria de conquistar. Para que ainda nos determos? Reúne-vos, e vamos para as praças fortes, lá havemos de perecer, porquanto o Senhor, nosso Deus, decidiu que pereçamos, fazendo-nos beber água envenenada, já que pecamos contra ele. Aguardávamos a felicidade e nenhum bem encontramos, nenhum tempo de exaltação, e só vemos o terror. Ouve-se, desde Dan, o relinchar dos cavalos, e toda a terra estremece com o estrépito de seus corcéis, que ao chegarem destroem a terra e o quanto nela existe, a cidade e os habitantes. Vou lançar serpentes contra vós, e víboras insensíveis aos encantamentos, que vos morderão, oráculo do Senhor. Onde encontrar consolo para a minha dor? Dentro de mim sofre o coração, chega-me de uma terra longínqua. A voz amargurada da filha do meu povo, não está mais o Senhor em Sião? E nela não mora mais o seu rei? Porque me irritaram com seus ídolos, com as vãs divindades de outros países? Passou a ceifa. Faz-me sofrer a chaga da filha de meu povo, cobre-me o luto. Não haverá mais bálsamo de Galaade? Nem se poderá encontrar um médico? Porque, então, a ferida da filha de um povo não se há de cicatrizar? Oh, tivesse eu em minha cabeça um manancial, e em meus olhos uma fonte de lágrimas.
Dia e noite eu choraria os mortos da filha de meu povo. Jeremias 9. Ó, se encontrasse eu no deserto um abrigo de viandantes, retesã a língua, como fazem a seus arcos, para o engodo. Que se mantenha em guarda cada um de vós contra o amigo, nem mesmo do irmão vos deveis fiar, pois que todo irmão procura suplantar, e todo amigo calunia. Zombam do próximo todos eles. Habitam no seio da falsidade. Por isso, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou fundi-los num cadinho para prová-los, que outra coisa farei ante a maldade da filha de meu povo? Suas línguas são dardos mortíferos, que só proferem mentiras, com a boca saúdam o próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. Por tantos crimes não devo castigá-los, oráculo do Senhor, e não se vingará minha alma de semelhante nação? A respeito dos montes erguerei gemidos. Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais. Haverá algum homem sábio que possa compreender essas coisas? A quem as revelou o Senhor a fim de que as explique? Porque perdeu-se essa terra, queimada como o deserto, por onde ninguém mais passa? Diz o Senhor, porque abandonou a lei que lhe havia proposto, porque não escutou, nem seguiu a minha voz. Mas sim os pendores de seu coração empedernido, e os ídolos que seus pais lhe haviam dado a conhecer. Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou alimentá-lo com absinto, e lhe darei de beber água pestilenta. Depois, dispersá-lo-ei entre nações que nem ele, nem seus pais conheceram, e contra ele enviarei uma espada que o abaterá até o extermínio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: tratai de chamar as carpideiras para que venham, e que venham as mais hábeis e não tardem. Para que, sem demora, entoem sobre nós suas lamúrias, e se fundam em lágrimas nossos olhos, e a água brote de nossas pálpebras. Pois que seu canto fúnebre se elevou em Sião, porque fomos assim devastados? Cheios de vergonha, devemos abandonar a terra, já que foram derrubadas nossas casas. Mulheres, escutai a palavra do Senhor, e que vossos ouvidos compreendam o que sua boca profere. Ensinai a vossas filhas essa lamentação. A morte assomou às nossas janelas, introduzindo-se em nossos palácios, exterminando crianças nas ruas e jovens nas praças públicas. Cadáveres humanos jazem como esterco nos campos, como feixes atrás do segador, e ninguém os recolhe. Eis o que diz o Senhor: não se envaideça o sábio do saber, nem o forte de sua força, e da riqueza não se orgulhe o rico. Aquele, porém, que se quiser vangloriar, glórie-se de possuir inteligência e de saber que eu, seu Senhor, exerço a bondade, o direito e a justiça sobre a terra, pois nisso encontro o meu agrado, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que castigarei todos os circuncidados que conservam seus prepúcios. O Egito, Judá e Édom, os filhos de Amon e Moabe e todos os habitantes do deserto que rapam os cabelos das fontes, porquanto todas as nações são incircuncisas, tais como todos os da casa de Israel são incircuncisos de coração. Jeremias 10. Deus e os ídolos. Escutai, casa de Israel, a palavra que o Senhor vos dirige. Oráculo do Senhor. Não imiteis o procedimento dos pagãos. Porquanto os deuses desses povos são apenas vaidade, são cepos abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão. Decorada com prata e ouro, a golpes de martelo são-lhes fixados os pregos, e postos em seus lugares, para que não se movam. Assemelham-se esses deuses a uma estaca em campo de pepinos, que devem ser levados, pois não caminham, não os temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm o poder de fazer o bem. Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande, e por causa de vosso poder, grande é também vosso nome. Quem não vos há de temer, Rei dos povos? A vós é devido todo respeito,
porquanto entre os sábios dos povos pagãos, e nos seus reinos, nenhum se assemelha a vós. São todos eles nécios e insensatos, e seus ensinamentos são vaidade, pura lenha. É prata batida, importada de Tarsis, ouro de Ofir, trabalho de escultor e de ourives, revestido de púrpura arroxeada e vermelha, não passam de obra de artista. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno Rei, treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar sua ira. Dir-lhes-eis, portanto, os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de sob os céus. Só ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando os céus pela sua inteligência. Ao som de sua voz, reúnem-se as águas nos céus. Então, os homens se tornam estupefatos e aturdidos, e se envergonham o artista da estátua que concebeu, porque são apenas mentira os ídolos que fundiu, e neles não respira a vida. São apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. Não se dá o mesmo com aquele que é a herança de Jacó, pois foi ele que tudo criou, e Israel é a sua tribo, e seu nome é Javé dos exércitos. A destruição vindoura. Apanha da terra o teu fardo, tu que estás sitiada. Pois assim falou o Senhor, lançarei ao longe, de uma vez, os habitantes desta terra, e os acompanharei de perto para que me encontrem. Ai de mim, por causa de minha ferida. É bem dolorosa a minha chaga. Eu havia dito, fosse apenas esse o meu mal, eu o suportaria. Foi devastada a minha tenda, e suas cordas todas se romperam. Abandonaram-me meus filhos, e não mais existem. Na verdade, são nécios os pastores. Eis que se propaga um grande rumor, e o eco de um imenso tumulto vem do norte para transformar as cidades de Judá num deserto, num covil de chacais. A oração de Jeremias. Bem sei, Senhor, que não é o homem dono de seu destino, e que ao caminhante não lhe assiste o poder de dirigir seus passos. Castigai-nos, Senhor, mas com equidade, e não com furor, para que não sejamos reduzidos ao nada. Derramai esse furor sobre as nações que vos desconhecem, sobre os povos que não invocam o vosso nome, pois que eles devoraram Jacó, e o consumiram, transformando-lhe as casas em deserto. Amanhã dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Paz e bênçãos a todos.